Paz e graça, meus irmãos, boa tarde. Quantos aqui estão felizes por estar na casa do Senhor? Como eu sempre falo, é uma oportunidade que nós temos de nos reunir aqui como igreja e lembrar aquilo que o Senhor tem feito por nós, como comunidade, como indivíduos. E assim como os irmãos, eu percebi que os irmãos eles ficaram surpresos por a ceia, eu também fiquei. Porque realmente o tempo passa muito rápido, né? Parece que foi ontem, no domingo anterior, que a gente tinha feito a última ceia. E eu acredito que o tempo é a forma que o Senhor ele trabalha nas nossas vidas, para que nós venhamos a sempre ter gratidão nos nossos corações. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, se você puder, colocar a sua vida diante da presença do Senhor neste momento. O culto ele inicia muito antes da primeira nota, da primeira palavra. O Senhor ele já estava aqui. Se você puder colocar o seu coração diante do Senhor com gratidão neste momento. Muitas vezes nós chegamos diante da presença do Senhor muito ansiosos, muito aflitos, muito preocupados acerca de tantas coisas. E eu creio que, não sei se a maioria aqui, mas todos estão em um tempo de descanso nesses últimos dias. E muitas vezes nesse tempo de descanso nós também nos distraímos e acabamos não dando prioridade ao Senhor. Nós, como seres humanos, sempre reclamamos da falta de tempo, reclamamos do quanto o tempo passa rápido, mas na oportunidade que temos de aquietar os nossos corações, nós não nos achegamos ao Senhor. Senhor, estamos aqui ante a Tua presença, Pai, neste domingo, Senhor. Vem falar aos nossos corações, Pai, que enquanto estamos aqui, Pai, cuidando das coisas do Senhor, o Senhor cuide dos nossos, Pai. O Senhor visite as nossas famílias, cada um em seu afazer, Senhor. Se há em nossa família algum familiar que não Te conhece, Pai, sabe que o Senhor se manifeste aí neste momento, Senhor. Que o Senhor visite também aqueles que acompanham pela internet, Senhor. Enche os lares com a Tua presença, Pai. Ensine-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nós venhamos alcançar um coração sábio, um coração grato a Ti, Senhor. Pois os nossos dias nessa terra são como pó, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter gratidão, a reconhecer o sacrifício de Cristo, Pai. O amor que o Senhor sente por nós, Senhor. Nos ajude a entender melhor, Pai, a Te conhecer mais e mais. Peça a Ele, igreja, Peça a Ele, Senhor, eu quero Te conhecer mais. Mostre um vislumbre da Tua presença, Pai, um vislumbre novo da Tua presença, Senhor, na minha vida. Pai, que a minha fé ela não caia na mesmice, Senhor. Que a minha fé ela não caia, Pai, no marasmo, ela não caia no tédio, Senhor. Pois mesmo em dias nublados, em dias chuvosos, o Senhor está ali, Pai. Tire toda a preguiça dos nossos corações, preguiça de nos entregar inteiramente a Ti, Senhor. Vamos falar no coração da Tua igreja, Senhor. Manifesta a Tua presença aqui, Senhor. Manifesta a Tua presença no meio dos louvores, Senhor. Manifesta a Tua presença, Pai, no meio de cada ato que for realizado aqui, Senhor. No momento em que também nos reuniremos, Senhor, para partilhar da ceia, Senhor. O Senhor esteja derramando o Teu perdão sobre os nossos corações, Senhor. Não somos merecedores, Pai, mas a Tua graça e as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Nos ajude, Senhor, a ter, gratidão, Senhor. A seguir caminhando em fé, mesmo quando, as circunstâncias se mostram contrárias. Mesmo quando parece que as nossas orações não são ouvidas, Senhor. Nos ajude a permanecer em fé, Senhor. Nos ajude a seguir, Pai, caminhando ao Teu lado, Senhor. Enxergando as Tuas mãos, Pai, em todos os detalhes que cercam as nossas vidas, Senhor. Toca os nossos corações, Pai. Tira de nós todo o ego, toda a soberba, tudo aquilo que acha que já viu o suficiente.
que já experimentou o suficiente, que já leu a palavra o suficiente. Tira de nós, Pai. Vem manifestar a tua presença aqui, Senhor. Este salão da tua glória, Senhor. Este momento é teu, Pai. Nunca foi sobre nós, Pai. Nunca foi sobre o que podemos fazer ou não, Senhor. Mas sempre foi sobre o Senhor. Sempre foi sobre a tua presença, Senhor Jesus. A igreja que não é centrada em Cristo, ela perdeu o propósito. A igreja que não experimenta do agir do Espírito Santo, ela perdeu o propósito. A igreja que não entroniza o Senhor, Deus Pai, perdeu o propósito. E nós estamos aqui, Senhor, para resgatar isso nas nossas vidas. E resgatar a tua presença, Senhor Jesus. Toca nos nossos corações, Senhor. Toca nos nossos corações, Senhor. Mais e mais da tua presença, Senhor. Não nos deixe começar por começar, Senhor. Não nos deixe fazer por fazer, Senhor. Não nos deixe cair na rotina, Senhor. Queremos ver tua beleza, Senhor. Queremos ver tua beleza na chuva. Queremos ver tua beleza, Pai, na água que traz vida. Queremos reconhecer, Pai, o Senhor em tudo, Pai. Nos ajude a ver-te, nos ajude a enxergar-te, Senhor. Nós somos gratos a Ti, nós somos gratos a Ti. Enche este ambiente com gratidão, igreja. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado por o Senhor nos trouxe em paz, nos trouxe em segurança, nos trouxe em saúde. Obrigado, Pai, pelo acordar, obrigado pelo despertar, Senhor. Reconhecemos que é um milagre, Senhor. Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade, Senhor, que nós temos, Pai? Quantos irmãos na fé, Pai, precisam fazer tudo às escondidas, Senhor? Honramos a Ti, pois estamos no lugar onde o Evangelho é perseguido, Senhor. Mas que, se por acaso sofremos algum tipo de perseguição, Senhor, fortaleça a nossa fé, Senhor. Que venhamos a Te encontrar, Pai. Que não venhamos a esmorecer, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Continua falando aos nossos corações, meu Senhor. Pois tudo é para Ti. Pois tudo é para Ti, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Chega a Tua presença. Vem falar aos corações, Jesus. Tu és bom, misericordioso, o Teu amor não falha. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde, não há ninguém além de Ti. Não há cantigo maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor
minha vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei Cante, igreja. meu amado, Isso. em fé. Como espero o dia em que a alegria enfim será. Espero, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será. Vamos cantar isso mais uma vez. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Se puder aplaudir o Senhor. Se você puder também sair do seu lugar, cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, desejar a ela um culto abençoado, desejar a ela palavras de bênção. Lance, sabe, sobre a vida da pessoa ao seu lado, da pessoa ao seu redor, palavras de bênção, palavras de cura, palavras de, sabe, palavras que tragam esperança. Diga a ela: nós rendemos a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por viver a Tua presença em comunidade, Senhor. Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um anjo meu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho
sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi Deus falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço todo anjo teu viu a sede que havia em mim. Se me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de Deus sem sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi Deus falar, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas
dele a tua sede. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi as mágoas. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Mas o nosso Salvador, Senhor. Aguardamos ansiosamente a tua volta, Senhor. Traz a nossa fonte, Senhor. Nos ajude, Pai, a manter os nossos olhos fitos em Ti, Senhor. Que nós não venhamos a buscar em outras fontes, Pai, aquilo que supre as nossas almas, a nossa vida. Tu és o amado das nossas almas. Tu és o nosso amado, Senhor. Nos enche, Senhor. Que nós venhamos a beber, Senhor, essa água que sacia a nossa sede, essa água que fecha os nossos olhos para as coisas dessa terra, Senhor. Nos ajude a encontrar o Senhor, Jesus. Nos ajude a nos encontrar em Ti, Pai. Queremos ser encontrados em Ti, Senhor. Queremos ser encontrados na Tua presença, Senhor. Nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti, Senhor. Passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce meus lábios, seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce meus lábios, seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre
os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Vamos cantar o segredo de Deus. O segredo de Deus e seu saber procurei encontrar. Percebi sua glória, achei Filho. O segredo de Deus e seu saber procurei encontrar. Percebi sua glória, achei Filho. Ó Espírito, abre os nossos olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Vamos pedir isso juntos, igreja. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Qual é a beleza? A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo. Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, declara isso. A beleza revelada do Pai é Cristo.
Sua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou tua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse em troca do amor, eu faria. Não se compra, nem se merece. O amor graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. É Cristo, é Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada
Senhor. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Arranca do nosso coração, Pai, todo o senso de conhecimento, toda a noção que achamos que possuímos, Senhor. Que venhamos a nos assentar aos Teus pés, Pai. Que venhamos a ser discípulos, Senhor. Nos ajude a ser discípulos maduros, Senhor. A entender o que o Senhor quer falar conosco nessa tarde, Senhor. Senhor, ministra aos nossos corações, Senhor. Através da Tua palavra, Senhor, usando a vida do pregador, Senhor. Que ele fale aquilo, Pai, que o Senhor colocou no coração dele para falar, para passar à igreja. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal, livre de toda seta, Senhor. Que o Senhor também nos livre, Pai, de toda seta, de tudo aquilo que sabe que planeja roubar de nós a boa semente que será lançada nas nossas vidas essa tarde, Senhor. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, Senhor. Continua falando aos nossos corações, Pai. Queremos nos assentar, nos aquietar e assentar ao Teu lado, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Não nos deixe perder a boa parte, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder servir-te, Senhor. Mas que nós venhamos a aprender, Senhor. Que nós venhamos a lançar sobre Ti todas as dúvidas neste momento, toda a ansiedade que permeia e circunda os nossos corações, Senhor. Nos ajude a desfrutar, Senhor, deste dia, a desfrutar do ensinamento que o Senhor tem para nós essa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós cantamos aqui, amados irmãos. Cristo é a beleza do Pai. Cristo é a melhor parte que Deus pode nos dar. Não há nada melhor, não há nada comparável àquilo que o Senhor pode nos dar através de Cristo. Cristo é a nossa fonte, Cristo é a nossa água viva, é Cristo que nos liberta, que nos cura, que nos sara, que nos transforma e nos salva. É Cristo. Ele é a razão de nós estarmos aqui reunidos. Se não fosse por causa dele, há 2000 anos atrás, quando ele se rendeu ao propósito do Pai, ao ser crucificado naquela cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, para que pudéssemos ter novo acesso novamente ao Pai. Foi por causa dele que nós estamos aqui reunidos como igreja, nesse domingo, para adorar a Deus. Ele é digno, só o Senhor é digno, Cristo é digno de todo o nosso louvor. Cristo é a razão, Cristo é o motivo. Obrigado, Pai, por enviar o Teu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz, Senhor. Nós estávamos, Senhor, distantes por causa dos nossos pecados, condenados à morte eterna. Mas aprove ao Senhor, por causa do Teu amor, Cristo nos alcançou. Cristo te alcançou, irmão. Cristo te alcançou. Onde você estava, perdido, frustrado, angustiado, longe de Deus, Cristo foi lá e te alcançou. A palavra de Deus fala que não foi nós que amamos Ele primeiro, foi Cristo que nos amou primeiro. Foi Deus que nos amou primeiro. E Ele te amou de tal maneira que enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, esse culto, Senhor. Abençoa esse tempo tão maravilhoso, Senhor. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Enche esse ambiente. Enche as nossas vidas, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo de Deus. Vem curar. Vem restaurar. Vem transformar. Vem trazer vida aos sepulcros. Vem trazer vida aos caídos, aos abatidos. Vem sarar. Vem curar. Traz vida, Espírito Santo. Vida, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa tarde. Espírito Santo de Deus, capacita-nos a entender a Tua palavra, a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Recebe, Pai, nosso louvor. Recebe, Jesus, nosso louvor. Recebe, Espírito Santo, a nossa adoração. Recebe nos céus, assim como os anjos declaram.
Santo, santo é o Senhor. Nós declaramos também que aqui na terra, na igreja, a tua santidade. Obrigado, Senhor, por essa igreja em Tirio, Pai. Estamos com as portas abertas, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é propósito do Senhor, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus, amados irmãos. Como é bom estar aqui com vocês nesse tempo de feriado, nesse tempo de descanso. Se bem que alguns trabalharam, né, irmãos? Quem trabalha com autopeça está de feriado, né? Mas Deus está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio, fazendo a sua obra na nossa vida. E eu queria meditar com vocês, continuar falando sobre encontros com o Senhor Jesus. Essa é a segunda mensagem que eu quero ministrar para você, igreja, para você que nos acompanha através do Facebook, da transmissão do Facebook. Nós estamos numa série que chama-se Encontros com Jesus. E o primeiro encontro que nós falamos aqui semana passada foi o encontro dos discípulos que estavam indo para Emaús com o Senhor já ressuscitado, com o Senhor Jesus já ressuscitado. Aqueles discípulos que estavam desistentes da mensagem, do propósito, da direção de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher. Uma passagem também muito conhecida da palavra de Deus, que encontra-se no livro de João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós vamos ler do 1, a princípio, do 1 ao 30. É uma leitura um pouco longa, irmãos, mas eu queria que você me acompanhasse. Queria que a Giovana colocasse aqui também no Data Show. Aleluia. Creio que o Senhor vai falar muito conosco hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê? Você tem expectativa que Deus vai fazer uma obra hoje nas nossas vidas, através da sua palavra? Eu creio. Eu orei muito sobre essa mensagem, sobre essa palavra, meditei muito sobre ela. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que está transbordando aqui no meu coração. Vamos lá à leitura da palavra de Deus. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas está na mesma versão que está aqui no Data Show. Amém? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Repita comigo essa palavra aí. Era-lhe necessário. Versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali, ficando o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se ao poço e era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. O que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Porque o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer não tem marido,
porque já teve 5, e esse que agora tem não é o teu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias que estou falando com você. Neste momento chegou os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Porque quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse ao povo. Eu queria que você repetisse comigo só essa frase. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse ao povo. Versículo 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, porventura, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Aleluia! Glória a Deus! Que passagem maravilhosa, queridos irmãos. Essa passagem aqui é tremenda. É tremenda porque ela fala muito, queridos, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, queridos. Queridos, todos nós já sabemos o que é sentir sede física. Todos nós, se nós passarmos um tempo sem beber água, logo vem aquela sede. E até os nutricionistas, né, os médicos falam que quando você sente sede é porque você já está desidratado. Não é verdade? Vocês já escutaram sobre isso? Então, todos nós precisamos de água para viver, não é verdade? Água para sobreviver. É possível passar muitos dias sem comer, mas sem beber água não. Então, todos nós precisamos de água. Mas essa água física, ela existe, é uma água que logo mais cada pessoa sente novamente a sede novamente, sede falta de água novamente. Mas há uma água e há uma satisfação plena que só Cristo pode nos dar. E ele vem com essa água viva. Muitos tentam, falando sobre saciar a sua alma, com várias coisas nesse mundo, mas nenhuma experiência humana, nenhuma pessoa e nenhuma conquista pode satisfazer a nossa alma que está somente em Cristo Jesus. Amém? E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa tarde. Querido, nós temos aqui a passagem de uma mulher samaritana, uma mulher excluída pela sociedade, pecadora, porque ela estava em pecado. A palavra de Deus fala que ela já teve 5 maridos e o último que ela estava, o 6º, não era marido dela. Não sei se esse homem era casado, não sei se ele não era casado, mas o fato é que ela não era casada com esse homem. Então, ela estava ali, naquele local, ao meio-dia. Algumas Bíblias falam a 9ª hora, que é exatamente meio-dia. E não era costume daquelas mulheres, naquela época, tirar água. Era um dos afazeres das mulheres, tirar água. E as mulheres iam bem cedo tirar água. Não é como os dias de hoje, que nós temos água encanada nas nossas casas, que é só abrir a torneira. Nós temos a comodidade, né? Naquela época, as mulheres tinham que ir lá no poço tirar água, ou no rio, e elas iam logo pela manhã, bem cedo, ou pela tardinha. Mas aquela mulher, para não encontrar com essas mulheres, o que ela fazia? A estratégia dela era: vou ao meio-dia tirar água, para não encontrar com nenhuma dessas mulheres. Porque ela tinha vergonha, irmãos. Ela tinha vergonha porque ela era apontada nessa cidade. Essa mulher aí, já teve 5 maridos. Não sei se ela se divorciou. A Bíblia não conta exatamente, Jesus não fala. Jesus profetiza na vida daquela mulher, mas ele não fala: olha, você teve 5, você divorciou, eles morreram, você... Não fala. A Bíblia somente fala que ela teve 5 maridos e esse último que ela estava não era marido dela. Então, essa mulher, ela tinha um estigma nessa sociedade. Ela era estigmatizada, né? Ela era... como é que eu posso falar? Ela era
apontada ali como uma mulher impura para aquela cidade ali. Apesar de que os samaritanos, os judeus já consideravam o povo impuro. Não sei se você lembra da situação dos samaritanos, como que surgiu esse povo samaritano. Vou fazer um breve parêntese aqui. Os samaritanos, como foi que eles surgiram? Quando o filho de Salomão, quando Salomão morreu e o rei que tomou o lugar de Salomão veio ao trono, ele, em vez de tomar conselhos com os conselheiros de Salomão, que eram dos conselheiros do seu pai, ele foi tomar conselho com seus amigos jovens. E qual era o expediente da população das outras tribos? Abaixa o imposto. O imposto está muito pesado. Nós pensamos que o teu pai já estava cobrando um imposto muito alto e você também continua cobrando esse imposto. Abaixa esse imposto. E aí ele foi consultar os mais velhos, os anciões, os conselheiros de Salomão, falaram, não, eles têm razão, abaixa o imposto. E aí ele foi consultar os amigos dele mais jovens. Não, coloca ainda rege esse povo com mão de ferro, coloca ainda uma coisa mais pesada sobre ele, um jogo mais pesado sobre esse povo. O que foi que eles decidiram? Os chefes dessas tribos decidiram se separar do reinado do sul. Só ficou Judá e Benjamim. E os outros se separaram, as outras tribos se separaram, que virou a tribo do norte, do norte, né? E essa tribo do norte, ela virou Samaria. Essas tribos ficavam separadas de Jerusalém. Então, eles, quando se separaram do trono, eles levantaram outros reis para eles. E levantaram também outros altares. Eles já não iam mais em Jerusalém adorar. Eles levantaram um altar num monte chamado Gerizim. Nesse monte eles levantaram um altar e lá eles iam queimar incenso, queimar as ofertas a Deus. E quando chegou o tempo da Síria, a Síria veio um império chamado Assírio, e esse império assírio conquistou o reinado do norte. E esse reinado do norte, ao ser conquistado, qual era a estratégia do reino assírio? Ele mandava a população, pessoas da Síria, para corromper a cultura local, para que aquela cultura local fosse transformada à cultura síria. Então eles mandaram muitas pessoas lá para Samaria, e essas pessoas que faziam parte dessa tribo começaram a se casar com outras pessoas de outras nacionalidades, com outras pessoas de outras culturas, de outras religiões, de outras fés, e virou ali uma miscelânea. Os samaritanos, então, agora chamados samaritanos, viraram uma miscelânea. Eles eram, além de eles serem um povo mestiço, eles não eram mais judeus puro sangue, não tinham mais pedigree, agora eles eram um povo misturado, não somente misturado no sangue, mas também misturado na sua fé, na sua cosmovisão. Então, ontem eu estava falando com o John sobre cosmovisão, né? Cosmovisão é tudo que envolve aquilo que você acredita. Que você acredita, que uma população acredita, que uma nação acredita. Então, quando há uma cosmovisão de unidade, por exemplo, numa igreja, quando todos pensam igual, quando todos têm um propósito, um destino, a igreja caminha em direção àquele destino. Uma cidade caminha em direção àquele destino. Uma nação caminha em direção àquilo que ela acredita. Mas esse povo, ele foi contaminado pelos assírios. Então os judeus puro sangue de Jerusalém, eles consideravam os samaritanos um povo impuro. Até os objetos que um samaritano tocasse, se um judeu tocasse, ele se tornava impuro também. Olha só o nível de impureza. Além disso, naquela época, as mulheres não tinham voz naquela sociedade. As mulheres não tinham voz naquela sociedade. Muito pelo contrário, as mulheres não eram consideradas nem segundo a imagem do Criador. Só eram apenas os homens. Então era uma sociedade patriarcal e até machista, por assim dizer. Mas Jesus veio para quebrar tudo isso. Ele veio para quebrar tudo isso, amados irmãos em Cristo. A Bíblia fala que Jesus estava num lugar, e a Bíblia fala a primeira coisa aqui, que era-lhe necessário. Necessário, queridos. Necessário passar por Samaria. Queridos, existem duas hipóteses aqui que está nessa palavra aqui, essa palavra necessário. A primeira hipótese era necessário passar por Samaria porque era obrigatoriamente um caminho que Jesus deveria tomar da Judéia para a Galileia. Então, necessário, geograficamente, fisicamente, era necessário passar por Samaria. Coisa que não é verdade. Quero desmentir essa primeira hipótese. Porque existiam muitos caminhos que chegavam da Judéia para a Galileia. Porém, o mais curto era por Samaria.
Todavia, queridos, os judeus não usavam esse caminho. Porque tudo isso que eu falei aqui para vocês, eles não queriam se contaminar nem com a poeira daquela terra. Então os judeus não passavam, eles preferiam fazer outros caminhos para chegar na Galileia, quando eles vinham da Judéia, ou quando eles iam para Jerusalém. Eles não passavam por Samaria. Mas Deus, ele tinha um propósito. Deus, ele quebra tudo isso, queridos. Deus, ele quebra isso. Jesus tinha uma intenção de encontrar uma pessoa. Nós vemos muito isso na palavra de Deus. Jesus, quando ele tem uma intenção de encontrar alguém, ele vai naquele propósito, ele segue aquele propósito, ele segue aquele caminho, ele rompe tempestades para alcançar, por exemplo, um endemoniado. E ele faz um caminho que nenhum fazia, nenhum judeu, muito menos um rabino como ele. E eles decidem passar por Samaria, que não era a rota, que não era a rota usada pelos judeus. Era aquilo, queridos irmãos, aquilo era um propósito divino de Deus. Era uma decisão divina de Deus. Queridos, é assim muitas vezes. Deus, ele nos encontra no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Quando Deus decide encontrar conosco, quando ele colocou na sua agenda eterna ter um encontro conosco, não há nada que nós podemos fazer que possamos fugir desse encontro. Quando Deus decide nos encontrar, quando Deus decide nos alcançar, queridos, com o seu amor, com a sua graça, é uma decisão de Deus eterna sobre a nossa vida de nos alcançar. Queridos, e essa mulher, nessa cidade, era menos improvável. Era a pessoa menos improvável de um rabino judeu e falar de Deus para ela. Jesus veio quebrar essas barreiras, queridos, geográficas. Jesus veio quebrar essas barreiras sociais, sabe, religiosas. Jesus veio quebrar tudo isso, queridos irmãos, em Cristo. Porque Jesus, ele sabe exatamente do que nós precisamos. Deus sabe exatamente do que nós necessitamos. Então, aquilo era uma decisão divina de Deus, de nos encontrar. Ele vai para ter um encontro que iria transformar a vida dessa mulher. Um encontro que iria mudar definitivamente a vida dessa mulher. Isso é muito lindo, querido. Nas Escrituras nós vemos aqui, queridos, a graça de Deus. O amor incomparável, imensurável de Deus sobre a nossa vida, que nos amou, sabe, de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que nós não entendemos esse amor. E Deus decide ir, na pessoa de Jesus Cristo, decide ir a uma mulher samaritana, num povoado pequeno, numa cidade chamada Siquém, para encontrar uma mulher samaritana, rejeitada pelos seus, mal vista pelos seus, sabe, queridos? E Jesus tinha essa agenda marcada, porque o amor de Deus, ele é proativo. O amor de Deus, ele é proativo. O amor de Deus vai exatamente onde está a nossa doença, nossas enfermidades, onde nós precisamos. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E Jesus sabia exatamente o que essa mulher precisava. Então ele decide atravessar aquela cidade, muitas vezes chegar naquela cidade, atravessar aquela cidade. Muitas vezes Deus faz assim, ele atravessa a nossa Samaria. A nossa Samaria, pessoal, para ter um encontro conosco. Então Deus, ele não está limitado aos nossos preconceitos, Deus não está limitado aos nossos rótulos sociais, ou ao nosso passado sombrio, ou ao nosso passado de pecado. Deus, ele não está limitado a nada disso, não está limitado à geografia. Ele vai aonde ninguém quer ir. Jesus vai aonde ninguém quer ir, queridos. Então Deus, ele entra na história dessa mulher para romper um ciclo vicioso na vida dessa mulher. E é assim que Deus faz, queridos, quando ele entra na história de alguém. Ele vai ao encontro, por exemplo, de dependentes químicos, de uma família destruída, de um coração amargurado. Jesus vai nesses lugares, queridos, para nos restaurar. E essa é uma história de restauração. Às vezes nós possamos nos sentir indignos, sabe, sujos e esquecidos. Mas saiba que o caminho, Jesus passa por necessidade do seu amor, exatamente onde você está. Jesus mostra que a intenção do coração do Pai era trazer salvação para todo tipo de pessoa, queridos. Quer sejam judeus,
quer sejam samaritanos, quer sejam gentios. Então a intenção de Deus, do coração do Pai, é trazer salvação a todo tipo de pessoa, amado. Às vezes nós julgamos, nós como pessoas humanas que somos, às vezes nós julgamos, isso aí não tem condição, não tem chance. Mas Deus muitas vezes pensa diferente, é esse mesmo que Ele quer salvar. Talvez as pessoas dessa cidade, os samaritanos mais religiosos, talvez os judeus, todas as pessoas que pudessem olhar, até nós mesmos, olhando para uma pessoa como essa, talvez nós julgaríamos, falando, essa aí não tem jeito, essa aí não tem solução. Mas para Deus, era exatamente essa pessoa que Deus queria tratar. Era exatamente a mais pecadora dessa cidade, que Deus queria escolher para trazer a sua graça. Amém, amados irmãos? Versículo 9 fala assim, Jesus com o seu... Versículo 9, filha. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela lhe disse, isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha só, então o texto já fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas ela faz uma pergunta para Jesus, por que o Senhor me pede água? Porque Jesus estava pedindo água para aquela mulher. E ela ficou surpresa com esse pedido de Jesus, porque não era comum um judeu, muito menos um rabino, pedir água para uma mulher samaritana, além de ela ser mulher, além de ela ser samaritana, além de Jesus não ter com que tomar, com que beber ali, ele ia beber com tirar água daquele jarro ali. E aquele jarro, culturalmente falando, cerimonialmente falando para os judeus, já estava contaminado, já estava impuro. Mas Jesus ele não fica impuro com isso, queridos. Jesus, a Bíblia fala que ele tocou no morto. E para um judeu, tocar no morto se tornava impuro. Mas Jesus traz vida. Na nossa impureza, Jesus traz vida. Então, ela estava acostumada com a rejeição, queridos. Ela estava acostumada com o desprezo. Essa mulher estava acostumada com a humilhação. E aos olhares de cima para baixo. Ela estava acostumada com tudo isso, queridos. Mas vem um homem judeu e lhe pede água. E ela ficou surpresa com esse pedido. E aí ela faz a pergunta, como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Olha só como o texto destaca isso. Quando sendo mulher samaritana. Então ela ficou surpresa. Ela começou a colocar uma barreira. Ela mesma. Jesus queria romper uma barreira e ela colocou uma barreira. Quantos de nós, às vezes nós queremos falar de Cristo para alguém de uma forma simples, de uma forma singela, de uma forma amorosa, e a pessoa logo levanta uma barreira. Eu já tenho minha religião. Eu não sei o quê. Eu não sei o quê. Não é verdade? Sim ou não? Muitas vezes acontece. Essa mulher é exatamente isso. Ela reflete um ser humano que nós somos. Que a humanidade é. Quantas vezes nós mesmos colocamos barreira diante de Deus? Nós já somos crentes, né? Pessoas que não conhecem a Deus. Eu sou pecador demais. Deus não vai me ouvir. Já tentei mudar e falei tantas vezes. Não tem mais condições para mim. Não tem mais chance para mim. Minha criação e a minha religião já são suficientes. Tudo barreira que as pessoas levantam. Deus deve estar desapontado comigo, demais comigo. Não sou digno. Mas Jesus ignora essas barreiras e diz, eu vejo a sua sede. Eu vejo você. Eu vejo a sua sede. Eu te amo do jeito que você está. Vinde a mim, não é isso que Jesus fala? Vinde a mim do jeito que você está. Eu quero te transformar. O amor de Deus, ele nos aceita como nós estamos, mas não nos deixa como nós somos. Ele nos transforma. Ele nos transforma. Quer dizer, é um amor que transforma. Amém? Segunda lição, a primeira lição que eu aprendi aqui, que eu acho que eu pulei, né? Primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus quebra barreiras para chegar até você. Jesus quebra barreiras para chegar até você. Amém? Então ele quebrou várias barreiras. Barreiras sociais, religiosas, culturais, geográficas. Tudo para encontrar essa mulher. Tudo para ter encontro conosco, com essa mulher. Deus também faz isso na nossa vida. Ele quebra várias barreiras para ter encontro conosco. Talvez se você pensar na sua própria história, naquilo que Deus fez na tua vida, sabe quantas barreiras Jesus teve que quebrar dentro da tua vida, dentro do teu coração para chegar até você. Assim foi comigo, amados irmãos em Cristo. Assim foi a minha vida.
Eu e aquela missionária que está sentada lá atrás, o amor da minha vida. Nós éramos duros, amados irmãos, coração de pedra, duro. Já tenho a minha religião, né, amor? Não quero saber disso, não, já tenho a minha religião. E aí nós criávamos barreira dentro de nós. Muitas pessoas vinham para querer falar de Cristo, não de religião, mas de Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo. É Cristo, queridos. E nós criávamos dentro de nós barreiras. Barreiras, impedimentos no nosso coração, na nossa mente, da forma como nós víamos o mundo. Às vezes, querido, dentro das pessoas não é por maldade. As pessoas, dentro delas, elas já têm um sofisma. Sabe o que é um sofisma? Sofisma é algo que a pessoa cria dentro da mente dela, que é uma coisa que é um engano que está tão profundo dentro da mente dela que ela não consegue se desvencilhar, mudar o pensamento dela. Ah, eu tenho minha religião e ela, por causa da religião dela, tem pessoas que matam. Que morrem e matam por sua religião. Mas não é disso que eu estou falando aqui, eu estou falando de Cristo. Eu estou falando de Cristo. Cristo que nos dá a água viva. Essa água eterna que sacia a nossa sede interior. Esse vazio que existe dentro de cada um de nós. Que nada nesse mundo pode saciar. Quer sejam pessoas, relacionamentos, profissões, riquezas. Nada disso pode saciar essa sede. Nada disso pode tirar esse vazio que existe dentro de nós. Somente Cristo pode preencher esse lugar que é dele. Que é dele, queridos. Todos nós fomos criados para a glória de Deus. Até um esquimó, até um índio lá na floresta, ele quer adorar a Deus, porque existe um vazio dentro dele, amados irmãos. Existe um vazio dentro deles. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e algo se perdeu. Sabe, o pecado criou essa distância de Deus e os homens. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, Jesus conhece a sua sede. Além de conhecer a sua sede, Jesus te satisfaz. Ele é o único que te satisfaz. Não há nada que possa nos satisfazer melhor do que Jesus Cristo. Por mais que pessoas, por exemplo, que já foram tão bem-sucedidas, como a irmã Kelly, pessoas que você vê, por exemplo, milionários, bilionários, mas muitas dessas pessoas, elas têm um vazio, muitas vezes. Porque a riqueza, o patrimônio, sabe, as riquezas financeiras, elas trazem uma alegria momentânea. Não é uma alegria eterna. Sabe, é uma alegria que vem e logo passa. Um relacionamento, sabe, um presente que você possa ganhar. Tudo isso te traz uma alegria momentânea, uma festa que você possa ir, uma balada que você possa ir, uma bebida que você toma, sabe, um drogado que usa uma droga. Satisfaz aquilo momentaneamente. Mas nada pode satisfazer, sabe, esse vazio que tem dentro do nosso peito. Somente Cristo pode nos satisfazer. Então, Jesus, ele conhece a nossa sede. Jesus conhece a nossa sede. Jesus conhece a nossa sede, conhece o nosso vazio. Mas além de conhecer Jesus, é Ele que nos satisfaz. Versículo 10 fala assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Então, querido, se você conhecesse, Jesus estava dizendo para essa mulher, se você conhecesse o dom de Deus, sabe qual é esse dom, queridos? É a graça de Deus. Esse presente, esse favor imerecido de Deus. Esse dom esse presente, essa graça que nós não merecíamos, nós não merecemos. Como o irmão Boni falou aqui certa vez, que a nossa justiça é só como trapos de imundície, não há nada que nós possamos fazer, sabe, para nos justificar diante de Deus. Nem obras, nem nada disso. Só Ele pode nos satisfazer, queridos. E só Ele tem esse dom de Deus, essa graça de Deus. E se nós conhecêssemos, se as pessoas conhecêssemos, se esse mundo conhecesse o dom de Deus, se esse mundo, queridos irmãos, se esse mundo conhecesse o dom de Deus, você que me escuta pela internet, pelo Facebook,
Se você conhecesse esse dom de Deus, essa graça de Deus, sabe, essa água viva que só o Senhor Jesus pode saciar na tua vida, na minha vida. Aquela mulher tinha uma sede na alma. Queridos, nada podia saciar essa sede. Nada podia saciar essa sede. Ela tinha um vazio. E o ser humano, as pessoas sem Deus, sempre estão nesse vazio em suas almas. O ser humano sem Deus, as pessoas sem Deus, sem Cristo, elas têm um vazio dentro das suas almas. Muitas não conhecem ainda, não sabem que precisam de Deus. Não reconhecem que precisam de Cristo. Mas esse vazio está lá. Esse vazio está lá. Tem muita pessoa ímpia, gentílica, né, que ainda não conhece a Deus, não teve encontro com essa pessoa de Cristo. Ao escutarem, por exemplo, um louvor cristão, cristocêntrico, sabe, ungido, elas se emocionam, elas choram, elas falam, por que estou chorando? É porque o vazio, queridos, que existe dentro dessas pessoas. Elas não conheceram ainda o dom de Deus. Esse dom de Deus que Jesus tem para nos oferecer. Essa água viva que Jesus está oferecendo a essa mulher e que Jesus nos oferece nessa tarde. Então, cada um tenta a sua maneira resolver esse problema, esse vazio. Todas as pessoas tentam resolver de alguma maneira esse vazio, esse problema desse vazio. E elas encontram os recursos disponíveis, que são os prazeres transitórios dessa vida, sabe, as coisas que são transitórias. É uma busca incessável, que é vã, que não leva a lugar nenhum, que não traz felicidade. Então os homens, as pessoas, elas tentam preencher preencher o anseio da eternidade da alma com aquilo que é rápido, que é passageiro, que é transitório, que jamais poderá preencher o que é eterno. O que é transitório jamais poderá preencher o que é eterno. Jamais, queridos. Queridos, eu vi essa semana de feriado, né? Que passou, eu acho que foi na quinta, eu acho. Eu vi um filme que em inglês chama Jesus Revolution, que em português ficou Movimento de Jesus. Não sei se vocês já assistiram. Então, esse filme conta a história real, verídica, de um movimento de hippies naquela época da década de 70, início da década de 70. E alguns hippies que tinham se convertido ao cristianismo começaram a pregar para esses hippies. E aí, no filme, um desses líderes desses hippies que se converteram chega à casa de um pastor tradicional. Porque esse pastor, a oração dele, ele via aqueles hippies na televisão e falava, meu Deus, essas pessoas não têm jeito, elas precisam de um banho. Né? E aí a filha conversando com eles, né, com o pai, né, que era pastor, fala assim, não, mas se Deus te trouxesse uma pessoa como essa para você pastorear, para você conhecer, ele não acredita naquilo naquela hora, né? E ele vai na igreja dele, e a igreja dele assim, tem pessoas de idade já, né? Assim, pessoas de idade, e aí tá bem morna a igreja, e aí ele sai do culto, ele fala assim, ele vai pro quarto dele e fala assim, Deus meu, por que me desamparaste, né? Porque ele estava sentindo também um vazio, uma mornidão espiritual. E aí a filha dele encontra esse hippie na estrada. E ela para da carona para esse hippie e leva ele para casa dela, para conhecer o pai dela. Quando ele chega na cozinha, o hippie está comendo lá. Ele pega até um susto. Quem é esse cara aí? Tal, quer expulsar o cara de casa. Ela fala, pai, você precisa falar com esse homem. Ele é diferente. Ele é diferente. E aí na conversa que ele tem com o pastor, ele fala assim, sabe, pastor, esse povo, eles estão buscando a Deus. Ele fala assim, como assim buscando a Deus? Eles usam drogas, eles praticam sexo, eles vivem essa vida aí dissoluta. Como assim eles estão buscando a Deus? Querido, pastor, eles não sabem, mas esse é um vazio que existe dentro deles. E eles estão preenchendo isso com essas coisas, com as drogas, com sexo ilícito, com rock. Porque era aquela sexo, droga e rock and roll, né? Essa era o slogan daquela época dos hippies. Então, querido, assim é hoje ainda. Tem muita gente querendo preencher o vazio com essas coisas desse mundo. Muitas pessoas estão preenchendo o vazio com relacionamentos, com festa, com balada, com bebida, sabe? Até mesmo
coisas que são lícitas, por exemplo. Eu vou assistir aqui uma série e esquecer da vida, né? A gente se envolve ali na série, né? Um dorama, né? Né, Giovana? Assim, dorama? Tem um pastor que falou que isso não é de Deus. Dorama. Então, queridos, muitas pessoas tentam fugir da sua vida. Isso é uma forma de fuga às vezes, queridos. E muitas pessoas tentam, dessa forma, fugir do seu vazio interior, porque elas não tiveram encontro com Jesus Cristo. Então essa mulher samaritana aqui, ela já teve 5 maridos. Talvez relacionamentos fracassados. Talvez relacionamentos que não deram certo por causa de alguma situação. Naquela época, a Bíblia fala que Moisés tinha dado o direito de carta de divórcio. Mas entre os rabinos judaicos, falavam que no máximo era 3 divórcios. E ela já estava no 5º, provavelmente. 5º divórcio, e o marido que ela estava, a pessoa que ela estava, na verdade, não era o seu marido. Então eram relacionamentos fracassados. Imagina só, um relacionamento já é difícil, né, amados irmãos? Pra gente poder manter nosso casamento ali na linha, em dia, né? Manter o amor em dia, né, Boni? Sabe? Mas imagina de pessoas que pensam assim, muitas pessoas que pensam assim, eu vou me divorciar e vou conhecer outra pessoa. E aí fala assim, você só está trocando de endereço. Porque os problemas continuam. As coisas não foram tratadas, não foram resolvidas. E talvez seja exatamente isso que essa mulher está vivendo. Relacionamentos fracassados, isso traz sofrimento. E além do sofrimento, trouxe exclusão para a vida dela. Porque ela era mal vista na sociedade. Porque provavelmente a pessoa que ela estava vivendo era casada. E ela estava atraindo ali, o marido dela estava atraindo, aquela pessoa estava atraindo a esposa, talvez, com ela. Mas Jesus tem algo novo para ela, para essa mulher. Assim como Jesus tem algo novo para a nossa vida. E aí Jesus não conversa essa conversa apenas querendo apontar simplesmente o dedo. Olha, você tem 5 maridos, você já teve 5 maridos, e o marido que você tem agora não é teu marido. Não é desse jeito que Jesus está falando, não. Jesus está falando aqui para confrontar ela com amor, para que o confronto traga mudança, transformação na vida dela. Foi a forma que Jesus encontrou de profetizar na vida daquela mulher, e ela fala assim, vejo que você é profeta. Às vezes a gente só acredita em Cristo quando vem o sobrenatural. Tem muita gente que é assim, ele busca de uma igreja para outra profecia. Só se o profeta levantar a voz, eis que te digo, assim diz o Senhor. Muito perigo com isso. Muito perigo, muito cuidado com isso. Muito sério isso. Você dizer assim diz o Senhor para uma pessoa. Então, ele começa falando de um presente, queridos. O que foi que Jesus falou antes disso? Eu tenho uma água para te dar. Antes de Jesus falar sobre esses maridos dessa mulher, Jesus fala assim, eu tenho uma água para te dar, o dom de Deus. Você não conhece esse dom de Deus. Se você conhecesse esse dom de Deus, você me pediria e eu te daria água viva. E ela fala assim, como assim? O Senhor não tem balde, o Senhor não tem corda, o poço é fundo. Como assim você vai tirar a água viva daqui? Quer dizer que o Senhor é maior que nosso pai Jacó que nos deu esse poço. Jesus fala assim, eu conheço Jacó. Quando eu me lembrei que eu estava falando com o João sobre essa passagem, sobre esse versículo, eu me lembrei que quando Jacó teve encontro com Deus ali em Peniel, ele encontrou um anjo. O anjo do Senhor. Só que quando no final da batalha ali o anjo quer ir embora, e quando a gente encontra na palavra de Deus, anjo do Senhor, provavelmente é uma teofania de Cristo. E aí ele agarra a perna do anjo, não deixa o anjo sair antes que ele o abençoe. Se você não me abençoar, eu não vou te deixar ir. E aí, no final da história, o anjo recebe adoração, porque anjo não recebe adoração. Então aquilo era Jesus. Era uma teofania. Cristofania de Deus, de Cristo ali, no Velho Testamento. Então por isso que quando Jesus fala assim, eu conheço Jacó. Eu sei quem era Jacó, eu lutei contra ele lutou contra mim, ele agarrou o meu pé. E no final de tudo, eu mudei o nome dele. Mudei o nome dele de Jacó, que era enganador, usurpador, para Israel, que é príncipe de Deus. Quando Deus tem um encontro conosco, ele muda a nossa vida, ele transforma a nossa vida.
Encontro com Deus, encontro com Cristo transforma a nossa vida. Tem que transformar a nossa vida. Necessariamente precisa ter dentro de nós transformação. Assim como houve na vida dessa mulher transformação. Jesus tinha um presente para essa mulher, água viva. Sabe, a religião muitas vezes nos fala sobre nós temos que fazer algo para Deus. Mas Jesus fala sobre o que Deus já fez por nós. Às vezes a religião fala isso, né? Que nós precisamos fazer assim, assado, precisamos cumprir um rito assim, assado, mas nos lembramos, não, esquecemos do que Deus fez por nós. A gente está tão, às vezes, com nossos olhos fixos na religião e não na graça de Deus, naquilo que Jesus fez, o dom de Deus. Queridos, então, a salvação não é um conjunto de regras. Essa água viva não é um conjunto de regras, de passos que nós devemos dar passo a passo. Essa água viva que Jesus tem para nos dar é o próprio Cristo. É a própria pessoa de Cristo. A água do poço representa o quê, queridos? A tradição. A tradição religiosa daquelas pessoas ali daquele lugar. E talvez representa também o esforço humano. O esforço humano para querer se chegar a Deus. Algo que sacia temporariamente, queridos. Eles era preciso de um cântaro, de cordas e de força para tirar a água daquele poço. Mas Cristo veio para nos dar um dom gratuito de Deus, a água da vida. Amém? Vou correr um pouquinho, né? Eu estou me empolgando um pouquinho, né? Aplicação disso aqui. O que você tem usado para saciar a sede da sua alma? Dinheiro, ele compra prazer, mas não alegria. Relacionamentos, pessoas são falhas e podem nos decepcionar. Reconhecimento e sucesso, a fama é passageira, os aplausos acabam. Diversão e entretenimento são distrações que não preenchem o vazio existencial. Tudo isso é como a água do poço. Você bebe e na manhã seguinte a sede volta. Talvez ainda mais forte, queridos. Jesus está te dizendo, eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Para de escavar poços rachados. Águas paradas. Beba de mim e a sua alma será finalmente saciada, amados irmãos. Em nome de Jesus. Enquanto eu estava meditando, a gente estava em casa, o John estava ensaiando essas músicas que ele ministrou aqui hoje, principalmente as duas primeiras, e aí nós lembramos de Ezequiel 47. Ezequiel 47 fala a história do profeta, quando ele é levado ali pelo anjo, sabe, às fontes das águas de Deus. E a Bíblia fala que quando essas fontes vinham, elas criaram um rio. E esse rio, na sua margem, começaram a criar vida. A sua margem começou a criar árvores frutíferas. E dentro do rio, que não tinha nada, não tinha peixe, não tinha nada, começou a criar vida. É assim também, queridos. Esse rio de Deus que vem através do Espírito Santo de Deus vai criando dentro de nós vida. Lugar onde nós estávamos mortos, secos, Deus vai trazendo vida. Vai trazendo renovo, vai trazendo restauração, vai trazendo esperança dentro de nós. Terceira lição, Jesus revela a verdade que liberta. Jesus revela a verdade que liberta. Vá, chame seu marido e volte aqui. Foi o que ele perguntou para aquela mulher. Então, queridos, nós vimos aqui o confronto de Cristo. Então, esse confronto, como eu já falei aqui, não era para apontar o dedo, mas era para trazer restauração. Então, cada relacionamento era um poço diferente onde ela tentou saciar essa sede. E cada um deles a deixou ainda mais vazia. Tem muitas pessoas que se envolvem, né, em relacionamentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso só cria um vazio. Espere no Senhor. Espere em Deus. Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus tem a pessoa certa para cada um de nós. Então isso criou dentro dela, esses vários relacionamentos, uma necessidade afetiva, uma carência na sua alma. Então, queridos, quantos de nós trocamos de marido? Quero que você me entenda. Quantos de nós trocamos, talvez, de emprego, trocamos de cidade, trocamos de amigo, trocamos de vício, trocamos de igreja, trocamos de coisas para preencher algo na nossa vida, para preencher algo no nosso interior.
Se você trocar de um lugar para o outro, que seja propósito de Deus. Mas, eu não vou trocar desse lugar para esse, porque eu quero satisfazer algo dentro da minha vida, da minha alma. Muito cuidado. Então, muita gente faz isso, querido. Troca de relacionamentos, troca de cidade, troca de igreja, troca de emprego, troca de vícios, né? Para preencher esse vazio. É uma satisfação, querido, no interior. Até uma espécie de cobiça. Sabe o que é cobiça? É desejar aquilo que não é nosso. É o 10º mandamento, não cobiçarás. Então, queridos, muitas vezes é pensar assim, Deus não me deu, está me faltando algo na minha vida. Existe sempre isso, sabe? Um vazio, uma insatisfação, que só pode ser preenchida por Deus. Então Jesus não condena, mas confronta com a verdade. E a verdade liberta. Não é verdade? Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa. Nos liberta, nos cura. É isso que a palavra de Deus nos fala. Então, querido, nós devemos parar de fingir que está tudo bem. Quando está tudo mal, quando uma coisa não está bem na nossa vida, nós devemos chegar diante de Deus e falar assim, eu não estou bem, não estou legal, Senhor. Seja sincero com Deus. Não estou bem, Senhor. Preciso de Ti, eu preciso da água viva, preciso de restauração nessa área da minha vida. Deixa Deus entrar na tua Samaria. Deixa Deus entrar nessa situação para trazer renovo, para trazer restauração. Amém? Então, Jesus, não expõe ela para envergonhar. Ele expõe para curar. A verdadeira liberdade não vem de esconder nossos pecados, mas de confessá-los. Aquele que tem o poder de perdoar e de restaurar. Estou chegando ao fim, calma. 4ª lição. Jesus é o Messias que transforma nossas vidas. Senhor, vejo que és profeta. E depois ela fala, depois que Jesus revela tudo aquilo para ela, fala assim, agora eu vejo que o Messias virá. Que um dia o Messias virá. Ela entendia que um dia o Messias viria. E Jesus fala para ela, eu sou o Messias que falo contigo. Jesus não tinha revelado isso para ninguém, para sacerdotes, para a elite religiosa, às vezes nem para os seus discípulos. Mas Jesus decide revelar que ele era o Cristo de Deus, Messias, para uma mulher samaritana. Olha isso como representa a graça de Deus. O amor de Deus para alcançar uma pessoa. Para que ela acreditasse, ele fala, eu que falo contigo sou o Messias. Eu que tenho para te oferecer essa água viva. Aleluia, aleluia. É lindo, queridos, isso demais. Jesus fala para aquela mulher, ela começa a falar, olha, nossos pais adoraram nesse monte, os judeus falam que devemos adorar em Jerusalém. Jesus fala assim, olha, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. E, na verdade, a salvação vem dos judeus. Está falando dele mesmo. Mas vai chegar a hora, vai chegar um dia em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele fala, e a hora já chegou. Porque é esse que os pais procuram, os que me adoram em espírito e em verdade. Então, queridos, não é sobre o lugar, é sobre o coração. Não é um ritual, é sobre relacionamento. É sobre relacionamento com Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo. A adoração se conecta com Deus em espírito e em verdade, queridos. Que é a base de um relacionamento saudável com Deus. Sabe? Realmente saber quem Ele é, contemplar a beleza da sua santidade, contemplar Jesus, adorar Ele em espírito e em verdade. Não é só cantar aqui na igreja. Adoração, né? John sabe muito bem disso, que não é apenas cantar aqui na igreja. Adoração é um estilo de vida, de rendição a Deus. Você pode adorar no seu trabalho, na sua casa, sabe, no açougue, escutando lá o seu fone de ouvido, e reconhecer a soberania de Deus em tudo, e se render a Ele, com um coração honesto, queridos. Aleluia. Vou correr um pouquinho e vou pular para a última aqui. 5ª lição é que esse encontro, essa é a última lição, esse encontro ele gera dentro de nós mudança, transformação. O encontro com Jesus, ele gera dentro das nossas vidas transformação. E depois que essa transformação é gerada, ela gera testemunho.
ela gera testemunho. Vamos ver aqui no versículo, acho que no versículo 28, filha. 28. Abre para mim rapidinho. Aqui mesmo. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Volta no 28. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro. Queridos, aqui que a nossa mensagem chega ao fim. Essa mulher deixou o cântaro. Sabe o que representa esse cântaro, amados irmãos? Esse cântaro era um símbolo da sede daquela mulher, da sede natural. Era um símbolo da vida antiga dela. Era um símbolo de derrota. Era um símbolo da rotina que ela tinha ali, de vergonha. Era um símbolo do fardo que ela precisava carregar. Era um símbolo de vergonha e do passado que essa mulher carregava. Da vergonha e do pecado. Esse cântaro representa tudo isso. E o que ela faz quando ela tem esse encontro com Jesus Cristo? Ela abandona esse jarro, esse cântaro. Ela deixa isso para trás. Isso representa a nossa vida, queridos. Quando nós encontramos Jesus, tudo aquilo que era vergonha na nossa vida, nós abandonamos. Descartamos da nossa vida. Retiramos da nossa vida. Deixamos para trás toda a nossa vergonha, todo o passado de pecado, sabe? Tudo aquilo que trazia essa vergonha na vida dessa mulher, simbolizava esse cântaro. Ela deixa para trás. Ela diz: eu não preciso mais disso. Encontrei algo melhor. Quando nós encontramos Cristo, nós encontramos algo mais precioso que todas as coisas. Então todas as outras coisas se tornam secundárias e irrelevantes muitas vezes na nossa vida. Encontrei, sabe, eu fui atrás de água numa fonte, num poço de águas paradas. E eu encontrei uma água viva. Uma água viva que jorra a vida eterna. Eu encontrei o propósito da vida. Ela chegou ao poço preocupada com a água física e saiu sem ela. Mas o coração transbordando da água viva. Dessa água viva. E ao ter esse encontro genuíno com Jesus, ele gera dentro de nós. Ele precisa gerar testemunho. Quando nós nos encontramos com Cristo, e Cristo traz essa água viva para nosso interior, saciando a nossa sede, preenchendo esse vazio, nosso segundo passo é que esse encontro precisa gerar dentro de nós transformação. E essa transformação gera dentro de nós testemunho. E aí você já não quer mais guardar para você mesmo essa grande notícia. Olha, ela corre para a cidade. Eu conheci alguém. Versículo 29, filha. Eu conheci alguém, porventura, e me disse tudo o que aconteceu na minha vida. Porventura não é ele, o Cristo? Quando Jesus entra na nossa vida, transforma, cura, sara, nos liberta, precisamos agora que essa transformação gere testemunho. E esse testemunho dizer: olha, Jesus mudou a minha vida. Jesus me lavou, me restaurou. Jesus me perdoou. Eu, que era uma pecadora, eu, que tinha uma vida, sabe, com vícios sexuais, com problemas na área sexuais, eu que estava distante de Deus, eu que era envergonhada, Cristo transformou tudo isso. Cristo transformou tudo isso. E agora, eu quero compartilhar com a cidade, eu quero compartilhar com você esse Jesus, esse Cristo que transformou a minha vida. Eu era assim e agora sou assim, ela começou a dizer, sabe? Ele me ouviu quando ninguém queria me ouvir. Ele me deu paz no meio da tempestade. Ele me perdoou e me deu um novo começo. Querido, isso é testemunhar. Isso é evangelismo. Quando você compartilha o que Deus fez na sua vida. Não é preciso você saber teologia para falar de Jesus Cristo. Às vezes tem muita... Por exemplo, o japonês, a igreja japonesa, uma das grandes dificuldades da igreja japonesa aqui no Japão é que para eles compartilharem Jesus Cristo, eles acham que precisam estar super preparados teologicamente para falar de Jesus para alguém. Quando, na verdade, a Bíblia fala que é simples. Essa mulher se tornou a primeira missionária aos gentios.
Foi a primeira missionária que levou o evangelho às pessoas que não eram judeus. Como que ela levou? Com testemunho apenas, só falando daquilo que Jesus fez na vida dela. Isso fala muito para nós também, como igreja. Nós não precisamos de teologia para falar de Jesus Cristo. Nós precisamos só, expressar e testemunhar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Isso é evangelismo simples, puro e eficaz para todos nós, queridos. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. Então, querido, Jesus quebra todas as barreiras para chegar até você. Ele conhece a sua sede mais profunda e oferece essa água viva para saciá-la. Ele revela a verdade sobre você, não para condenar, mas para libertar. Ele é o Messias, que pode mudar completamente a sua história. E quando ele transforma, você se torna um canal de transformação para os outros. Então, queridos, você que nos escuta pela internet, vocês, amados irmãos que estão aqui, Jesus está aqui nesse lugar hoje. Você crê que Jesus está aqui? Eu creio que Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Querido, Jesus está sentado à beira da fonte da sua vida. Jesus está sentado à beira dessa fonte da sua vida, esperando para ter um encontro com você. Feche os teus olhos agora. Você deseja ter um encontro com Jesus Cristo. Ele te espera naquele lugar. Ele espera à beira da fonte sentado, esperando por você. Talvez você esteja com sede, cansado, sobrecarregado, com os fardos dessa vida. Os fardos pesados. Talvez você esteja carregando um cântaro pesado. Um cântaro que muitas vezes simboliza o pecado, a vergonha. Mas Jesus, Ele quer ter um encontro com você nessa tarde, nesse dia. Ele tem uma água viva para oferecer para você. Uma água viva que jorra para a vida eterna, queridos. Talvez você seja já um crente. Talvez você já entregou a sua vida para Jesus. Mas ainda carrega o cântaro pesado do legalismo. Talvez você carregue o cântaro pesado da religiosidade. Carrega o cântaro pesado do medo, da culpa. Ele te diz, deixa esse cântaro. Viva na liberdade. Viva na minha graça. Viva na liberdade que a minha graça te proporciona, amado irmão. Talvez você já foi transformado e Ele te diz, nessa hora, não guarde só para você essa fonte. Corra para a cidade. Diga a todos, vinde um homem, vejam, um homem que mudou a minha vida. Queridos, compartilhe. Se Jesus já transformou a sua vida, não guarde essa fonte contigo, não guarde essa água viva somente com você. Compartilhe essa notícia, corra para a cidade, corra para as pessoas que você conhece, corra para todos. Veja um homem que mudou e transformou a minha vida, me deu uma água que saciou a minha sede. Aleluia! Glória a Deus! Junto de Deus, quem a minha alma esperou, fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi as palavras.
Não precisarei voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Igreja, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou no dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber, aleluia, teu rio sem assim, por essa água. Se a minha sede lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas. Espírito Santo, vem. Eu quero beber da presença, Espírito Santo, fonte de águas vivas. Espírito Santo, água viva. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Deixa fluir, irmãos. Deixa fluir. João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus falou no último dia, grande dia da festa. Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa fluir, queridos, em nome de Jesus. Deixa fluir, levante a sua voz. Se você fala em línguas, não fale em línguas agora. Deixa fluir em nome de Jesus. Espírito Santo, vem fluir nesse lugar, Espírito Santo. Do nosso interior fluirão os rios de água viva. Essa é uma promessa que o Senhor tem sobre nós. Uma água viva. Uma água viva, Senhor. Espírito Santo, se existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que onde passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Estava a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero
beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede ao meu interior. Eu quero fluir na água. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Queridos, eu não sei a história da tua vida, mas o convite continua sendo o mesmo. Levante-se, vá até Ele. Ele já te viu. Ele já sabe tudo que você precisa. Ele já sabe o vazio que está dentro de você. Jesus, Ele quebra barreiras, porque Ele se importa com você. Jesus, Ele te ama. Receba o dom de Deus. Receba da água da vida. Receba do Cristo, do Filho de Deus. Receba do Espírito Santo essa água do seu interior, como diz as Escrituras. Fluirão rios de água viva. O Espírito Santo já habita em ti, querido irmão, querida irmã. Deixa fluir do seu interior. Sabe, não seja como um poço que prende as águas, uma água parada, mas deixa que as águas do Espírito Santo fluam através de você, fluam através da sua vida. Que o Espírito Santo te encha em nome de Jesus com essa água viva. Eu oro por você nessa noite, nesse domingo no Japão. Você que me encontra também, que me vê pela internet, que nos acompanha aqui no Facebook. Que o Espírito Santo te visite nessa hora em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus venha com esse rio de águas vivas, lavando, limpando, restaurando, transformando, enchendo a sua vida com a presença desse rio. Que essas águas vivas venham entrar na sua vida, venham saciar a tua sede, venham te libertar, venham mudar, venham te transformar. Que essa transformação gere testemunho e que esse testemunho ganhe outras almas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por esse culto tão maravilhoso, Pai. Obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos passar agora pelo momento de Santa Ceia. Queria me despedir primeiramente com os amados que estão nos acompanhando aqui pela internet. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que o Senhor te visite. Que o Senhor tenha falado com você através da sua palavra. Que o Espírito Santo te visite onde você estiver. Quer seja na sua casa, quer seja no trabalho, quer seja num leito de hospital. Que o Senhor te visite. Que o Espírito Santo te visite. E que essa água viva te alcance. Que você tenha um encontro real, pessoal, verdadeiro com Cristo Jesus. E que esse encontro transforme a sua vida e gere testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço.